assim, não vou enrolar, não vou nada. Quero chamar nossos convidados aqui, então vou começar pelos que vocês já viram aí na ordem. Primeiro, quero convidar o Reis para vir para cá, para o nosso bate-papo. Kaique, por favor. Kate. E tá faltando uma pessoa, né, gente? Que até agora não subiu. Cadê o Cora? Aê! Finalmente, esse encontro aconteceu. Essa comunicação é obcecada pelo trabalho dele. Acho que vai ser uma troca muito legal. Então, vou só dar aí o que a gente gosta de fazer. Vocês estão abertos assim, para compartilhar dicas na medida que vocês viram aqui o que a gente foi falando, que vocês acham legal de trazer, mas também a gente espalha o microfone por aí para fazer perguntas para vocês. E, claro, sei que aqui... não sei se Coran e Kaique já se conheciam. Já? Então, tá assim, duplas, né? Coran e Kaique se conheciam, Kate e Matheus trabalham juntos, então a gente vai poder fazer aí perguntas entre os conhecidos. Fiquem à vontade também. Já vou passar o microfone. Alguém já tem alguma pergunta? Posso começar? O Tiago, amor, levanta aí, por favor, querido. Está com o microfone, é só levantar a mão que ele vai levar o microfone para você fazer a sua pergunta. A gente tem um combinado sobre as perguntas, né, Pampulha? Por favor, não me façam morrer de vergonha. Então, é isso. Quero começar com a pergunta de $1 milhão. Quero saber, Coran, como que começou a ideia do seu perfil? Eu acho que, assim, para a gente, quando a gente descobriu, acho que foi no início do ano passado, a gente, assim, como consegue entregar tanto, assim, e não é só conteúdo, mas acho que comunica, né? Muito com um público específico, um nicho específico, sem ser aquele, tipo, montanhas. Sabe aquele story, tipo, que posta a vista da janela do quarto? Eu te vejo em tu... O conteúdo do crente é basicamente esse. Então, quando você olha, fala, tipo assim, gente, é aquele meme gostoso de ver, que fala sobre uma coisa que eu sei, que você... Sabe, nenhuma experiência é individual. Eu amo o perfil, eu sou sempre o primeiro comentário em todos os posts, pode olhar que tem minha assinatura em todos. Então, já vou te passar, quero saber um pouquinho como foi, conta pra gente também, assim, não só de onde veio a ideia, mas como que você começou a fazer, como que você faz para ter tantas boas ideias em tantos posts semanais, por onde você faz, assim, a gente quer, tudo que você puder trazer pra gente, por favor. Boa noite, quer dizer, boa noite não, foi mal. Boa tarde. O tema daqui mais ou menos era o que mesmo, que você falou, de não fazer algo para impressionar. Então, eu sou mestre em não impressionar, no caso, porque as minhas artes são horríveis, né, gente? Então, a minha página, tipo, todo esse rolê que eu acabei me metendo na vida, começou de uma instigação de um cara, tipo, que geral que conhece, que eu imagino, que é o Luca Martini. E teve um dia que ele estava falando sobre o Felipe Neto. E, tipo, tava todo mundo revoltado porque o Felipe Neto fazia tanto sucesso. E ele falou, gente, cara, você não tem que perguntar por que ele faz sucesso. Tipo, eu quero ver cadê as pessoas que impactam, sendo cristãs, impactam tanto quanto ele. Sabe, em vez de a gente ficar, tipo, sempre perguntando, nossa, por que um cara desse faz tanto assim? Não, cadê os cristãos que também fazem isso, sabe? Aí, naquele dia, eu, dotado da minha alma jovem, adolescente, eu vou ser esse cara. Eu vou, mano, começar um movimento muito irado. Aí eu fiz uns 3 reels no meu perfil pessoal e floparam muito. Eu mandei pro Luca Martini, ele ignorou completamente, porque eu falei, cara, espera no seu vídeo, eu fiz esse negócio e ele ignorou completamente. Aí, isso já ficou, tipo, como uma semente no meu coração, no sentido de que existe um gap do entretenimento que a gente muitas vezes costuma consumir como jovens, que a gente não tem, sabe? Eu não sei vocês, mas eu passo quase a maior parte do meu dia consumindo entretenimento, o que daqui a pouco vai acabar com o meu cérebro, mas por enquanto é o que eu tenho vivido, sabe? E, cara, muitas vezes o conteúdo que eu consumo não é cristão. Tipo de entretenimento mesmo, sabe? Mas por que não é cristão? Porque eu acho brega. Porque não se conecta comigo. Porque eu acho sem graça. Porque é tipo a piada meio que de tiozão, sabe? Então eu fico, cara, o que eu poderia fazer quanto a isso? Aí tem um dia que eu estava voltando do trabalho, quando eu trabalhava. Aí eu fiquei tipo, mano, se existe esse gap de entretenimento,
e eu tenho alguma bagagem para poder oferecer, tipo, por que eu não vou fazer isso? Sabe, o que me impede de querer fazer isso? Aí eu pensei na volta do trabalho, tipo, em uns 10 desenhos horríveis mesmo, porque, gente, vocês imaginam, cara, nossa, ele faz aquele estilo feio porque, pô, é uma estética, não, aquilo é o meu máximo. O máximo desenho que eu consigo fazer é isso, literalmente. Aí, só que também tem essa estética, tipo, por aí, eu me inspirei em algumas pessoas que também fazem isso. Aí eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer algo assim, eu desenho mal, mas eu tenho uma acidez e tudo mais, e eu posso querer entregar algum entretenimento para o cristão. Então, pensando nisso, eu comecei com 10 desenhos e postei, e, tipo, desassociei totalmente do meu perfil pessoal. Tipo, não é à toa que até hoje é uma anônimo e tal, estou de máscara, essa brincadeira toda, mas é porque, foi mais, tipo, porque eu não queria fracassar com as pessoas vendo. Não sei se vocês têm isso, sabe? Se eu fosse para flopar, para fracassar, eu queria que ninguém soubesse. Então é por isso que eu não botei meu rosto, tipo, não associei a minha pessoa, porque se desse totalmente errado, ninguém ia saber. Ninguém ia saber e eu ia ficar tipo, pô, de boa, eu fracassei, isso aqui foi de boa, mas aí, numa dessas, tipo, acabou crescendo essa piada do anonimato, acabou sendo uma piada que foi longe demais, né, porque eu tô aqui de máscara, então foi muito longe da piada, mas eu vejo que, tipo, que foi algo que eu usei algumas estratégias de marketing. Eu sou formado em cinema, mas eu também já tive faculdade, já passei pela faculdade de marketing, pelo menos de publicidade, então eu consegui aplicar algumas estratégias e tal para conseguir mais seguidores, engajamento, seguir as pessoas certas. Eu segui quem eu sabia que ia gostar da minha página, sabe? Então eu segui tipo o Efeito Prisma, quer dizer, eu segui as pessoas que seguem o Efeito Prisma, porque eu sabia que essas pessoas iam gostar da minha página, e a minha página, o lema dela é: não sou Efeito Prisma para fazer algo bonito. Então, se eu seguir essa pessoa que segue o Efeito Prisma, ela fala, pô, tem alguma coisa aí. Aí tem um cara, que é o Thiago Cavaco, que é um pregador português, que tem uma página de desenhos tão feios quanto os meus. Então eu segui todo mundo da página dele também, sabe? Todo mundo gostou da minha página, me seguiu também. Então foi nesse fluxo meio orgânico que a página foi crescendo e acabou se tornando, tipo, esse negócio que existe, sabe? Então foi mais ou menos nisso que eu tive essa ideia. E, tipo, como eu faço para ter ideias todo dia? E, de verdade, é algo que demanda muito, é algo que desgasta muito, porque eu me dei, tipo, a folga de poder não ter ideia sábado e domingo, o que é uma maravilha. Eu amo, tipo, estar descansado, com a mente descansada, porque precisa também. Mas uma das coisas que me faz poder ter ideia todo dia é, cara, eu não tenho medo de flopar, sabe? Eu acho que algo que impede a gente de querer criar é que a gente não está disposto a tentar. E a gente não está disposto a tentar porque a gente não está disposto a fracassar, sabe? A gente tem muito esse ideal do perfeccionismo cristão, que a gente tem que sempre fazer algo muito bom, que vai irritar muito, e que, tipo, cara, vai ser a primeira postagem, vai todo mundo, tipo, caraca, mano, muito irado. Quando, na verdade, cara, nem sempre isso acontece. Eu tenho alguns posts mega irritados, mas, tipo, pra, sei lá, um post que chegou a 100 mil, 50 mil curtidas, um monte de tipo, compartilhamento, eu tive 20 flopados. Eu tive, tipo, 10 meia boca, sabe? Então, eu acho que é esse medo de a gente errar e de não tentar, que faz com que a gente não produza, porque, de fato, para mim, o que eu vejo da chave da criatividade é fazer todo dia. A criatividade, ela é um músculo. Então, a gente tem que fazer, e fazer, e fazer, e fazer, sabe? Porque é o momento que a gente vai conseguir identificar nossa linguagem criativa. No momento que a gente vai conseguir identificar que, tipo, o que a gente consegue fazer de bom, sabe? Mas a gente não vai conseguir fazer isso sem tentar. A gente não vai conseguir fazer isso sem errar, sabe? Então, eu acho que um dos pilares da minha página é ser contra esse perfeccionismo cristão, sabe? Eu ser anônimo me facilita eu conseguir fazer algo, flopar, errar, fazer outro e acertar, sabe? E quantos de nós estamos dispostos a isso? Quantos de nós deixamos esse orgulho perfeccionista tomar conta da gente e fazer com que impeça a gente de criar, sabe? Então, eu acho que grande parte da minha, não vou falar habilidade, não gosto disso, mas, tipo, de eu conseguir postar todos os dias, é porque eu sei que, cara, algum momento vai dar certo, alguns vão dar certos, outros vão dar errados. O que importa é eu ficar, tipo, sendo constante. O que importa é a constância. E eu pego isso um pouco, tipo, da vida cristã,
sabe? Tipo, no final da vida cristã, não vai vencer quem, cara, teve os melhores momentos com Deus. Quem foi a pessoa mais, nossa, uau. Não, vai vencer que permaneceu até o final, sabe? Quem vence a corrida da fé é aquele que permanece. É aquele que chega até o final e recebe a coroa da vitória, sabe? Então eu também pego isso um pouco para criatividade. Tipo, quem vence não é aquele que só irrita. Não, mas é aquele que, mesmo com flop, mano, vai, mais um dia. Aí irrita, pô, irado. Aí flopa, pô, mano, vamos continuar. E eu acho que dessa forma a gente vai conseguindo entender a nossa linguagem criativa e tudo mais. Eu pedi só para comentar uma coisa do que ele compartilhou aqui. Tem algo que eu acho muito interessante que a gente deve perseguir. Assim, um dia eu ainda quero produzir algo que possa falar um pouco sobre esse assunto, que é desenvolver uma identidade artística. E a gente está tão viciado com o que dá certo, com o que o outro faz de melhor, que a gente às vezes não sabe valorizar características que às vezes são diferentes, que às vezes têm traços, né? Então, uma das coisas que me chama a atenção no trabalho dele é a questão do estilo de desenho, uma fonte que é ali uma assinatura. Então, às vezes, a gente fica se apegando a tudo que você já viu, a que você já conhece. E tem coisas tão pequenas, às vezes, que podem vir como uma marca, como um jeito diferente de falar sobre algo, né? De transferir alguma coisa, e principalmente algo que é o que você carrega. As pessoas, dificilmente, alguém vai chegar para ficar validando a gente. As pessoas querem que a gente seja outra coisa. Então, se você tem uma ideia e você precisa que alguém te chancele naquilo, provavelmente as pessoas próximas vão desconfiar, vão achar alguma coisa esquisita. A gente precisa apostar mais naquilo que Deus coloca sobre nós, de dar um pouco mais de vazão para aquelas coisas que, né, que nos tocam, que tem algum sentido, que é algo que você sente que está, de alguma forma, sendo criado em você. Assim. Então, é muito legal isso de, às vezes, a gente quer tanto ser igual ao que já existe, que a gente não se arrisca a uma coisa que, às vezes, choca, que às vezes vai para um outro caminho, que é uma outra linguagem, e é muito legal a gente perseguir essa identidade artística, assim, né? Eu acho que isso é muito incrível, parabéns. Eu tenho só um comentário para fazer, que é, a nossa tentativa era colocar um fight aqui entre o Pacheco e o Cora, porque por conta do shade na bio, foi uma ideia foi sua, não foi? Ou do Lúcio? Que a gente falou assim, não, a gente precisa juntar os dois, então tá aí a dica para a próxima Vox Conference. A gente colocar os dois, um de frente para o outro, para a gente ver. Vocês já se conheceram? Você e o Pacheco? Pois é, assim, eu acho que faz muito sentido esse impacto. Eu acho que quando a gente vê uma coisa totalmente diferente. E você falou sobre entretenimento, eu queria falar um pouco sobre isso, vou abrir também se vocês quiserem acrescentar, porque isso é algo que eu acho que eu sinto falta, assim, sabe? Então, acho que é uma dor, né, da mídia cristã. Por isso que, por exemplo, eu sempre achei The Chosen tão revolucionário, porque não é mal feito. Não parece uma novela da Record. Todo respeito a quem assiste novela da Record, talvez não. Mas, assim, não é uma novela da Record que parece que foi gravada, tipo, com uma cybershot, sabe? É tão bem feito. Tem uma pesquisa histórica. Eles preservaram, não sei para quem assiste em português, eu não sei como ficou no português, mas no inglês eles preservaram o sotaque da região, porque não dava para pôr na língua da época, porque aí também ia ficar muito difícil, né? Por isso que eu acho tão bom, porque eu falo, nossa, finalmente um entretenimento de qualidade. Não é um filme que vai ter a mesma história, os mesmos atores. Assim, quando apareceu aquele filme que tem a Kate de This Is Us, falei, olha, uma coisa nova, uma atriz profissional. Então, eu acho que foi isso que fez a gente ficar tão fã da sua página, porque é um entretenimento, é aquele entretenimento que gera identificação, assim, que eu acho que o último que eu acho que eu consigo lembrar assim, na minha cabeça, que gerava tanta identificação, é tipo um Whindersson Nunes, sabe? Falando, tipo, do chinelo com prego, e de alguma experiência muito específica da infância, que todo mundo já passou, tipo um primo que tinha muito mais que você, o primo que passou no concurso, você quer aí ficar fazendo design. Acho que tinha muito tempo que eu não via algo que nunca tinha visto, no caso, em relação à vida cristã. E é isso, assim, o entretenimento que a gente via é muito legal, que a pessoa tem lá a coragem de fazer, mas era aquele vídeo brega, sabe? Sempre estereotipando, que é uma coisa que me incomoda, estereotipar muito pentecostal, né? Então, assim, muito inovador. Eu acho que a gente tem muito para aprender com isso. Vocês querem comentar? Posso abrir para alguma pergunta?
Só complementando algo que a Kate falou, que eu curti quando ela estava também pregando aqui, é que a gente muitas vezes quer pegar o uso de referências. Por exemplo, a gente quer virar tipo meio que viciado no Pinterest, sabe? A gente quer, pô, ou o Pinterest ou, sei lá, não só a Central, mas tipo uma Hillsong da vida. A gente pega muita igreja estadunidense assim, que é só como referência, porque pô, eles são muito irados, eles fazem um negócio muito revolucionário e tal. Só que a gente esquece que o que eles estão usando, aquele projeto que a gente está vendo, é como se fosse uma referência terciária. Então, uma pessoa teve uma referência, que teve uma referência, teve uma referência, que gerou tudo aquilo. E eu gosto da minha página, tipo, de pegar mais do que, tipo, o produto feito e usar como referência, mas, tipo, cara, o que está por trás dessa referência? Que vivência está por trás daquilo? E a partir disso, tipo, não tentar pegar do cara, mas pegar a minha. O que eu tenho na minha vida, na minha trajetória, como referência, sabe? E a partir dali, tipo, poder viajar e criar minhas próprias referências. Por exemplo, não sei, é porque aqui todo mundo é mais jovem, mas não sei se vocês viam, sei lá, KND, a Turma do Bairro, sabe? Eu tenho isso, tá, pelo visto ninguém aqui viu, mas, tipo, por exemplo, é um desenho que marcou muito a minha infância e, tipo, cara, o que eu poderia usar, tipo, sei lá, de um KND da vida assim, para poder falar, ou pegar, tipo, como se fossem os tropos de KND, para poder falar sobre algo da vida cristã, sabe? Aí você vê que eu pego uma referência que é da minha história, da minha vivência, e crio uma referência meio que terciária, um produto final, sabe? Então, e eu sei que cada um de vocês tem isso. Cada um de vocês tem, tipo, uma lojinha na esquina da casa de vocês, que tem o tio da mercearia, que, cara, ele tem um jeito de falar muito específico e você acha muito marcante. Sabe, o que te impede de você pegar esse jeito específico desse tio da mercearia e, tipo, cara, transformar num personagem? Ou, tipo, ou falar, pô, qual personagem da Bíblia falaria como esse cara? Sabe? Então, tentar, tipo, inovar a partir das referências que você mesmo já tem, ao invés de pegar, tipo, produtos finalizados, produtos já feitos de outras milhares de igrejas, milhares de coisas assim, para criar, sabe? Então, eu acho que torna a nossa arte, a nossa criação mais autêntica, mais rica e mais única, sabe? Eu acho que isso que eu creio que Deus quer pra gente como artistas, sabe? Não que apenas repliquem, mas que sejam capazes de dotar da vida que Ele deu pra gente e a partir disso criar, sabe? Então, eu tenho esse sonho, assim, de ver a igreja cristã também caminhando nisso. Oi? Eu tenho uma pergunta para a Kate. A gente chegou a comentar mais cedo também, né, sobre isso, e essa semana eu recebi um monte de vídeo no meu direct falando daquela polêmica do cara que processou a igreja por causa de direito autoral nas fotos. E aí várias pessoas me mandaram isso, inclusive vários voluntários da comunicação, tipo assim, Mateus, até que ponto a gente deve se preocupar com isso? Né, e igual o pessoal comentou, né, lá na Luxemburgo a gente tem a plaquinha falando, né, esse curso está sendo registrado por foto e vídeo e tal, mas nas unidades a gente não tem. E aí no vídeo falou muito sobre a questão do termo de uso de imagem. Só que a gente fica pensando, como é que a gente faz isso numa igreja grande? Né, como que a gente pode lidar com isso? O que a gente pode passar para os voluntários? Porque eles acabam ficando preocupados. Entendeu? Nossa, será que se eu fizer essa foto dessa pessoa aqui e a gente postar, o que pode acontecer? Sabe? Eu também tenho essa dúvida. Assim, a gente começou a se preocupar com isso há alguns anos atrás, por isso que a gente teve essa iniciativa de colocar o aviso. Já teve algumas coisas que a gente produziu, que nós colhemos os termos, né, de autorização e tudo. Então, algumas coisas específicas a gente tem esse cuidado. Por exemplo, a nossa central da criança é muito protegida. Eu não sei como que isso está funcionando nas unidades, mas lá na Luxemburgo, quando você vai servir, já é avisado que você não pode ficar postando foto das crianças e tal. Eu acho que a gente vai amadurecer. O mundo todo está passando por esse processo também, né, de direitos. Existe toda uma discussão a respeito dessa coisa da internet também. Então, assim, uma coisa que acontece muito, a realidade das unidades também difere um pouco, mas lá na Luxemburgo, a maior parte da cobertura que acontece ali, por exemplo, durante o período do louvor, a igreja fica mais escura. E aí até o drama, uma dor da cobertura, né? Você quer tirar foto, mas não tem luz. Então, no nosso caso, às vezes vocês percebem no vídeo, é muito comum a gente repetir muito as mesmas pessoas. O Reis ele puxa a sardinha para os amigos dele.
A galera que ele gosta aparece no vídeo, entendeu? Então, eu acho que ele já está se protegendo, porque já são os amigos dele, então ele não vai ter problema com direitos aí, né? Mas a gente tem que pensar e amadurecer nisso mesmo, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes dessa discussão também entra com essa sensibilidade, porque realmente tem toda uma questão de você respeitar a privacidade da pessoa. Eu sou uma pessoa que eu sofro muito com isso. O rei sabe, ele não consegue. Na hora que eu estou adorando, se ele aparecer com a câmera na minha frente, eu xingo ele, eu faço cara feia, eu viro de costas. Tipo assim, eu tenho muita dificuldade com isso. E isso vai ajudando a gente a se desenvolver na habilidade de como captar, de como ter essa sensibilidade. Eu gosto muito, às vezes, se você faz um registro de uma cobertura do culto cheio da cara das pessoas, aquela foto provavelmente nem vai ser usada, vai ser pouco usada. Quando você consegue uma captação que ela é um pouco mais conceitual, eu sempre falo para eles, façam mais fotos que os pastores possam usar, que a gente possa reproduzir mais em outros momentos. Às vezes eu faço até uma seleção mostrando como. Né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer uma leitura do que está acontecendo e como criar uma história a partir do que está rolando no ambiente do culto. Então, eu acho que é um exercício também que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, fica um desafio aí. Se você tiver que fazer uma cobertura que você não vai pegar o rosto de ninguém, o que vai sair daquilo ali? Talvez essas coisas estimulem a gente a desenvolver um outro olhar, a pensar numa outra perspectiva. O Diogo, que é o nosso designer lá, ele não gosta de cara de pessoas. Então, ele tem umas coisas muito engraçadas. Ele pega uns ângulos que pega o braço da pessoa com não sei o quê, a Bíblia, um momento de oração diferente. Eu acho que a gente precisa se provocar mesmo a pensar, mas tem muitas questões aí que a gente precisa desenvolver e crescer na capacidade de lidar com essas coisas, né? Então, hoje a gente tem lá a plaquinha. Eu não sei se ela é totalmente suficiente, mas eu acho que ali, você que está na ponta, que capta, é que precisa, às vezes, ter mais essa consciência, assim, né? Então, lá a gente já tem um pouco essa jogada, assim, sempre vai muito para os pastores, para as pessoas um pouco mais conhecidas, assim, mas nós precisamos amadurecer, de fato, e fica aí uma discussão, sempre que vocês encontrarem coisas que possam contribuir, manda para mim também, que a gente precisa pensar sobre, né? Mais alguém? Sobre essa questão, isso é lei, né? É uma coisa chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e é uma coisa muito séria, tá, gente? Se a gente, por exemplo, está aqui nesse evento hoje, aí a galera tirou uma foto de alguém aqui e publicou, e a pessoa quiser processar o evento, a igreja, o CNPJ, por ter publicado essa foto sem autorização, ele pode fazer isso e ele vai ganhar o processo. É claro que a gente acha que ninguém que vai fazer isso, mas isso é muito sério. E aí, em termos de alternativas, assim, eu acho que tem algumas coisas que talvez deem para ser feitas. Uma primeira, pensando na membresia da igreja, quem se tornar membro, passar pelo processo, eu não sei como funciona aqui, mas lá na nossa, por exemplo, a gente tem um curso, a galera faz, depois vira membro oficialmente da igreja, assinar de fato um termo autorizando que ela pode ser fotografada, filmada, sem nenhum problema. E a qualquer momento a lei também diz que essa pessoa pode revogar isso, então se ela está lá e não quer mais, ela pode pedir para anular esse termo. Mas isso é uma forma de preservar a igreja, de ser, sei lá, receber um processo, alguma coisa assim, porque você pensa, nossa, ninguém vai fazer isso. Alguém pode fazer isso, né? Então, não sei, uma pessoa que se frustrou, uma pessoa mal intencionada, isso pode acontecer. Então, a primeira coisa é ter esse resguardo legal. É claro que, por exemplo, um visitante, você não vai pedir para todo visitante chegar lá e assinar, mas para membresia a gente pode fazer isso. E aí orientar a equipe de mídia a, na hora de registrar pessoas, focar nessas pessoas que eles sabem, não, isso aqui é membro da igreja, isso aqui já está com a gente, não é um visitante, a gente resguarda os visitantes e foca em quem é de fato membro da igreja, que já está regularizado em termos de permissão do uso da imagem. E fora isso, a gente buscar usos criativos também, né, como que a gente falou, de outros enquadramentos, outras formas de gerar imagem do que aquele padrãozão da pessoa tá ali, aí você vai tirar uma foto da cara dela chorando e orando e alguma coisa assim. Então a gente buscar uma possibilidade que, por conta de uma, sei lá, entre aspas, uma restrição legal, a gente buscar novas formas de comunicar, outras formas de registrar o que está acontecendo.
Então, ao mesmo tempo que é um problema, mas também é um problema que nos impulsiona para buscar soluções, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente buscar novas formas de fazer aquilo que a gente já está tão acostumado a fazer, assim, nos registros dos nossos cultos e tudo mais. Mas queria só chamar a atenção para isso. Isso é uma questão séria, é lei. Então, fiquem ligados, depois pesquisem LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, algo que entrou em vigor há alguns anos aqui no Brasil, não vale só para a igreja, é para tudo. Então, vale para site, vale para e-mail, tipo, mandar e-mail sem autorização da pessoa, é para tudo, assim, qualquer dado que você use da pessoa, ela precisa intencionalmente autorizar o uso daquele dado. Então, tomem cuidado, isso é para o nosso próprio bem, para evitar qualquer tipo de transtorno no futuro. Só para concluir o assunto, a Central contratou uma equipe jurídica que trata dessa questão da lei de LGPD, e já o processo ele tem algumas etapas. Então, o próprio cadastro hoje que a gente tem na Central.eu já visualizando, já está contemplando um pouco algumas coisas dessa lei. A gente já tem um cuidado hoje internamente, por exemplo, quando você vai fazer um acampamento e tem que mandar uma planilha com o nome das pessoas de quarto. Tem muitas coisas dentro da igreja que não transita informação dos membros internamente. Tem uma escala de trabalho gigantesca, então eles estão indo por etapa, e já teve algumas reuniões conosco, mas não chegou no nosso momento de execução ainda, né? Então, a gente tem algumas práticas como referência, tem igrejas que colocam vídeos no começo avisando. Por exemplo, os lugares da frente vão ser captados. Se você não quer ser registrado, não sente neles. Ou, por alguma razão, possa procurar também os voluntários e avisar que alguma coisa que tem alguma restrição nesse sentido. Então, por enquanto, a gente tem alguns caminhos ainda pequenos, nós estamos tentando aí entender isso para ser mais efetivo também. Próximo. A minha pergunta é referente ao que Kaique tinha falado, estou aqui. Que alugou um triplex assim, na minha cabeça com relação à sua palestra, né? Eu queria ouvir de quem quiser falar também sobre esse diálogo culturalmente relevante entre a igreja e a sociedade, assim. Como que você acha que em passos práticos, embora você tenha dado um exemplo, a gente pode fazer essa transição de posts mais do crentez, assim, ou da programação da igreja e tudo mais, para posts que conversem mais com as pessoas de fora, sabe? Porque eu sinto que essa transição, ela é muito necessária, mas ao mesmo tempo é difícil, porque é sair da zona de conforto de como a gente faz o que já funciona, sabe? Acho que você já deu a resposta, né? A gente sai da zona de conforto, porque é muito cômodo a gente, enquanto igreja, enquanto equipe, só fazer o que a gente está fazendo. Eu não estou falando isso, não é em termos de diminuir o que é feito, né? É claro, tem muito trabalho, tem muita coisa envolvida, muito processo, muito esforço, não é isso. Mas, querendo ou não, a gente já está fazendo a coisa que a gente sabe que isso aqui funciona, isso aqui dá certo, isso aqui vai, enfim, ser legal. E o que eu tentei propor, assim, que é uma coisa que a gente vem conversando muito lá na nossa própria igreja também, é quase com um desapego, no sentido de ter uma coragem de deixar nossa comunicação, e pensando num perfil, por exemplo, no Instagram, por exemplo, deixar isso menos... Não ter a preocupação de ter isso validado, por outras igrejas, por quem está olhando de fora, e, meu Deus, por que essa igreja está falando desse assunto, e por que ela está tratando disso? Mas a ideia é a gente, de fato, pensar menos em nós, em falar para nós mesmos, e pensar mais como que a gente pode servir as pessoas da nossa cidade, servir quem está aqui em BH, por exemplo, e que ao mesmo tempo a gente vive num mundo conectado, então os problemas daqui, em algum nível, são os problemas de todo mundo ao redor do planeta, mas a gente começar a olhar e identificar questões que isso, de alguma forma, a igreja já faz, né? Quando a gente pensa um sermão, por exemplo, todo sermão minimamente bem estruturado, ele vai pregar o evangelho, e ele vai pregar o evangelho aplicando para problemas reais das pessoas, né? Todo sermão, ele minimamente vai ter que fazer isso, né? Pegar uma situação que a gente vive, um dilema, uma crise, uma questão da nossa realidade, e aplicar o evangelho para tratar daquela questão. Por que de alguma forma a gente não faz o mesmo em extensão, em cooperação, na nossa comunicação?
e a gente ter menos apego a ficar só falando da igreja por si só, de nós mesmos, e começar a levar um conteúdo que é relevante, levar um conteúdo que qualquer pessoa, um não cristão, vai ver alguém de vocês compartilhando e falar, caraca, isso aqui faz sentido, deixa eu ver o que é isso, e vai ver, nossa, uma igreja falando disso, e aí aquilo chama a atenção dela, e aquilo quebra um pouco a barreira, talvez, que ela tem com a igreja, e aí a coisa começa a ir acontecendo, saca? Então, eu acho que o caminho para isso é ter isso, você ter esse desapego, ter essa coragem de certa forma, e essa coragem, claro, que passa por liderança, passa por todo mundo, de alguma forma, meio que dar a cara a tapa, assim, porque com certeza vai vir críticas de algum outro lugar, tipo, nossa, mas que coisa estranha que eles estão fazendo, e por que eles estão fazendo isso? Mas eu acho que é um pouco isso, saca? Deixa eu dar um exemplo, assim, a nossa igreja é meio, talvez até contraditório falar isso, mas nossa igreja é muito ruim de comunicação. Quando eu falo nossa, estou falando a minha igreja local, assim, que eu pastorei, é horrível de comunicação, e parte disso por falta de gente, assim, né? A gente é uma igreja muito pequena, tipo, a igreja é menor do que o tanto de gente que tem aqui hoje, por exemplo. Mas a gente tem Deus tem dado outras graças para a gente, né? E a gente faz um evento lá na nossa cidade, que é um evento cultural, chama Silk Day, Silk de serigrafia, né? Que é um evento onde a gente faz uma feira de arte, usa o espaço da igreja para fazer essa feira, e ao mesmo tempo rola um monte de coisa, rola grafite do lado de fora, às vezes rola música, rola algumas intervenções, a gente chama os artistas da cidade, cristãos ou não, para estarem lá no espaço, expondo o seu trabalho, ainda que a gente não concorde com, talvez, o que eles estão fazendo. Mas, por que a gente faz isso? E a gente faz isso sem anunciar que é um evento da igreja. A gente só coloca como um evento cultural que vai acontecer na igreja, mas não tem oração, não tem evangelismo de forma de palco, nada disso. Assim, é um evento cultural para servir a cidade com arte, com cultura, servir os artistas, gerar relacionamento entre os artistas e entre nós que estamos lá também. E aí isso é muito louco, porque a gente, primeiro, é o mesmo processo, né? A gente tem que perder a vaidade do tipo, nossa, o que a galera vai pensar, o que a galera vai achar de chegar aqui, um irmão nosso de uma outra igreja, chegar aqui e, sei lá, ver um artista trans expondo seu trabalho abertamente dentro da igreja e vai chocar e vai ficar estranho, mas no fim das contas a gente sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo, a motivação de fazer aquilo, que é a gente poder servir aqueles artistas que vivem de forma isolada, solitária, que tem uma barreira enorme com a igreja, que acham que o evangelho é uma coisa absurda e podadora e ruim, e aí a gente vê lá, frequentando, participando dentro do espaço de uma igreja, usando a sua arte ali, e ao mesmo tempo gratos por estar sendo recebido, e a gente vê aquela barreira que antes tinha sendo quebrada, assim, e alguns testemunhos que começam a acontecer, tipo, de gente que, sei lá, falou que nunca vou pisar numa igreja, e aí foi num ano, e aí voltou no outro ano, e aí voltou no outro, e a coisa vai acontecer. É claro, isso é muito difícil de ser mensurado. Beleza, quantas dessas pessoas vão converter e tudo mais? A gente não tem controle sobre isso, e nem tem que ter também, porque quem faz a coisa é Deus, quem faz a obra é Deus. Mas eu estou dando esse exemplo todo só para mostrar que, de alguma forma, é isso que eu estou querendo propor em termos da comunicação. É a gente abrir um pouco mais o leque de poder não só ficar preso em nós mesmos e naquilo que vai nos mostrar, mas de fato fazer algo que vai atender uma demanda da nossa sociedade. Eu dei o exemplo da saúde mental, mas poderia ser qualquer outra coisa. Se a gente fizesse um workshop aqui em 5 minutos, cada um levantar um problema que a gente passa enquanto sociedade, vai ter centenas de ideias, e centenas de ideias que é responsabilidade também da igreja abordar, tratar e, por meio do evangelho, apresentar um caminho para lidar com aquilo. Então, acho que é um pouco isso. Não sei se ficou confuso, mas eu acho que é um pouco isso. Foi muito legal você compartilhar, assim, eu nem sabia, eu já por acompanhar no Instagram, sabia do Silk Day e tudo, mas essa experiência me lembrou muito a campanha do Setembro Amarelo, porque eu lembro que, na época, eu estava no ensino médio ainda, e aí a gente ainda estava na Boulevard, se eu não me engano, então antes a gente ainda estava na Luxemburgo, eu não lembro se a Boulevard já tinha aberto. Mas aí eu lembro que a igreja foi bem intencional, e sim, a gente tinha aquela experiência que você via pelos cantos, assim, os adesivos colados e tal, e eu lembro que assim, eu compartilhando, né, ali no Instagram, e tinha muitas pessoas
eu e Gabi estudamos na mesma escola, eu, Gabi e Belinha está lá fora. Então, tinha muito, todo mundo sabia o que era a célula, todo mundo sabia o que era a central. E foi muito legal, porque, assim, eu lembro como, assim, amigos meus que tinham essa fala, tipo, nunca entraria numa igreja, acho o evangélico isso e aquilo. O Setembro Amarelo e isso ser tratado numa igreja, assim, eu lembro que era um tema muito recente, né? Como atraiu tantos amigos meus do ensino médio, que talvez, assim, exatamente isso. Muitos ali não voltaram, muitos ali não foram para uma célula, mas eu multipliquei umas 10 células que eram meninas que foram encontradas ali por essas campanhas, assim, que, de fato, a gente estava falando ali, aí não era tão cultural, né? Era, de fato, um culto e tudo, mas a campanha, ela conversava tanto com aquilo que eu falei com vocês de manhã, da diversidade, da gente entender com quem que a gente estava comunicando, né? Eu lembro que as fotos assim ali que a gente tirava dos adesivos, dos panfletos, foi muito importante para mim, porque assim me marcou demais, porque eu falei assim, gente, nunca imaginei, sabe? Não foi aquela coisa meio evento do Rinodê, que às vezes você chama um amigo da faculdade para ir na célula, ele chega para comer uma pizza, já vi vários vídeos no TikTok eu falando isso. Nossa, me chamaram para comer uma pizza, era igreja. Tipo assim, não foi isso, a pessoa sabia, estava indo num culto e tudo, mas aquilo comunicou com ela. Um tema que tinha um impacto social, cultural, né? Ver assim, esse adesivo aqui, isso é conversado. A gente não tinha hoje, eu vejo que isso avançou muito, né? E aí, como o Kaique mencionou, a saúde mental, durante a palavra dele, eu lembrei que, para mim, essa campanha de Setembro Amarelo foi muito impactante, porque eu estava nova, assim, e tal, e aí, na minha escola, era um assunto que estava surgindo também, acho que casou tão bem. Então, eu acho que a gente tem essas possibilidades, assim, sabe? E é importante a gente pensar nisso, né? Eu acho que hoje eu não escuto tanto falar disso, mas a gente já escutou tanto sobre essa questão das esferas da sociedade e tudo, e eu acho que a gente precisa aprender que faz parte, né? Tipo assim, existem várias coisas ali. De verdade, gente, nada melhor para curar. Eu sou um testemunho vivo disso. Gabi, a minha amiga Locke, que acabou de chegar também. Eu sou um testemunho vivo que não existe nenhum remédio melhor para um transtorno de ansiedade, de pânico, do que o Espírito Santo. Eu fui tratada, medicada, acompanhada por profissionais, mas eu sei o que a palavra fez por mim. Às vezes, ali, através da minha psicóloga, que não era crente. Então, assim, eu sei o que pode fazer para uma pessoa que fala, nunca vou pisar numa igreja, não me chama, isso que você está me chamando é célula, não é Rinodê, não, né? Eu sei o que pode fazer. Então, assim, acho que estava muito alinhado com algo que a gente já conversava na comunicação, de tipo, como, por exemplo, a Soul, que a gente tem esse projeto assim, como que a gente vai trazer um conteúdo de qualidade, porque a gente está apodrecendo junto com o mundo. A gente está vendo conteúdos ali, a gente está obcecado por vídeos de 15 segundos que prometem que você vai emagrecer em 3 meses, prometem que você vai atingir o máximo da sua produtividade em tantos dias. Esse dia meus amigos, a gente escutou, tipo assim, você não precisa fazer anos de terapia, com 4 sessões aqui, você vai ficar top, não vai ter mais nenhum trauma e tal. Gente, a gente não pode apodrecer junto com a igreja, junto com o mundo, sabe? A igreja precisa caminhar do lado contrário e a gente tem pão o suficiente para distribuir, né? Então, vamos lá, próxima pergunta. Eu tenho uma pergunta antes. Boa tarde, gente. Eu estava lá na Luxemburgo, a gente está tendo o mesmo treinamento para o louvor, e eu me peguei em vários momentos, tipo Instagram, WhatsApp, celular. E a gente está falando aqui sobre comunicação, e eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, que eu tenho percebido que cada vez mais a gente se vê num malabarismo pela atenção, né? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então, para que as pessoas creiam, a gente precisa falar sobre a palavra de Deus. Mas falar está muito difícil, porque antes você fazia uma arte bonita e essa arte era tipo, em 2015, você colocava aquilo no Instagram e era incrível, só que hoje a gente já viu 7.000 dessas, então deixou de ser legal. E às vezes tem aquele vídeo que é super inovador, mas aí 13, 14 igrejas já fizeram ele. E aí ele não tem mais o mesmo impacto, né? De que forma vocês percebem o Senhor inspirando essa criatividade para direcionar essas ferramentas que vocês usam, né, para cativar mesmo a atenção,
acho que a Kate vai poder falar muito disso também, como fazer 70 mil eventos e cada um com um formato diferente, né? Eu sei que essa inspiração vem do Senhor, mas eu também entendo que existe, né, uma parte mecânica que é uma tarefa nossa, assim, e a gente usa de estratégia. Então, o Coran lá, poxa, já passou de tantos posts, e aí tem que ter mais uma ideia de que forma isso é agregado, e na vida na igreja, né, como lidar com pessoas tão diferentes, e aí você precisa de ter uma ideia nova para... Como que tem sido isso para vocês, assim, individualmente? Nossa, passou 70 coisas enquanto você estava perguntando. A comunicação é muito cruel. Você pode fazer uma coisa incrível, dar toda a sua vida, fazer um negócio maravilhoso, e cada vez mais o prazo de validade das coisas está cada vez mais diminuindo, né? Então, não adianta, assim, a gente já tem, por exemplo, vocês que acompanham tudo que a gente faz numa conferência, nos eventos da Central. Um dia Deus te dá um formato e você faz um vídeo incrível. Aí você repete aquilo um pouco. Chega uma hora que pode ser maravilhoso, mas aquilo vira paisagem, né? Então, eu acho que a gente fica espremido entre algumas coisas. Primeiro, eu não acho que a gente pode ignorar. Então, existem recursos, existem conhecimento que nos ajuda a entender um pouco como comunicar com as pessoas. A gente tem que saber sempre assim, como que eu toco um outro coração, né? Como que eu chamo a atenção ali. Então, isso é uma coisa importante. Eu acho que a gente pode refletir muito sobre isso. Por exemplo, quando a gente faz um evento, o tipo de vídeo que a gente faz para uma apresentação artística, para uma abertura, ele funciona diferente para uma audiência que está ali, que a gente tem ela cativa, e ele não vai ter o mesmo resultado nas redes sociais. Porque as redes sociais hoje, ela exige, primeiro, que você já tenha um gancho de cara que prenda a atenção da pessoa. É a lei dos 3 segundos ali. Se você não começar já captando alguma coisa, passou, você não vai ter nem muitas vezes a chance, né? Então, a estratégia de construção de conteúdo é completamente diferente de um lugar e outro, né? É uma coisa que exige da gente também um exercício, às vezes, de ser mais sucinto. A gente, como igreja, a gente fala muito, às vezes a gente precisa de tempo para conseguir expressar uma linha de pensamento, comunicar alguma coisa, né? E ali são exercícios que você precisa falar. Como simplifica? Quando o Léo era o meu pastor, todas as vezes que a gente tinha que dar uma palavra, ele falava assim, me fala em 10 segundos o que você vai comunicar. Então, aí eu bugava, eu falava, tipo assim, não consigo. Então, você vai entendendo, tipo assim, qual que é a mensagem mesmo no final? O que é a coisa mais importante? Você está querendo responder ao quê? Então, são coisas que faz da gente, acho que tem algumas questões aí, faz a gente se esticar criativamente, então, a gente precisa experimentar mais. A gente lida com uma realidade dentro do calendário de uma igreja. Eu gosto muito, quando eu vou apresentar a comunicação para outras igrejas, mostrar como falar do mesmo assunto 6 vezes diferentes. Então, eu mostro todos os vídeos da festa de multiplicação, um ano com futebol, o outro era o negócio das portas, o outro a gente foi para tal lugar. Eu pego campanhas de jejum e oração, por exemplo, como abordar isso sempre de maneiras diferentes. Então, eu acho que a gente fica sendo desafiado nisso mesmo. Então, eu acho que você precisa ter repertório. Se você não consome muita coisa e coloca muita coisa para dentro, na hora da ideia não adianta. Você vai no clichê, você vai no mais do mesmo, né? Eu acho que é super legal isso, às vezes a gente quer olhar muito para o que outras igrejas estão fazendo, mas às vezes outros segmentos, outras coisas, vão te dar coisas ricas. Eu sempre gosto de fazer aquela pergunta que eu falei, como que ninguém nunca falou disso? Como que é uma forma que a gente nunca pensou sobre tal coisa? Eu acho que isso ajuda muito a chegar em resultados diferentes, né? Agora, é o clichê, mas assim, a relação com Deus, eu acho que ela é o nosso maior ativo. Então, a gente ter essa dependência, quando terminou a Vox Conference desse ano, foi engraçado que uma pessoa tinha falado para mim, vocês não vão conseguir superar a abertura da Vox do ano passado, do vaso quebrando, do não sei o quê, larará. Eu tenho zero essa pressão também, sabe? Então, a Vox esse ano, todo mundo falou, nossa, não vai dar para superar. Eu não me sinto com a necessidade de fazer uma coisa maior, melhor. Às vezes, eu tenho mais a vontade de fazer completamente o oposto. Vamos apagar o telão, às vezes, de repente? Assim, eu acho que
essa coisa da gente fazer perguntas para Deus. Deus, como que você quer fazer dessa vez? Né? De ir para esse lugar de interação mesmo, de receber um pouco aquilo que o Senhor tem também. Isso, para mim, eu acho que perder um pouco o peso, porque aí a gente vai em dois caminhos. Um, você precisa corresponder, porque também se você ficar falando sozinho, de que adianta? Mas também, ao mesmo tempo, será que tudo eu preciso ter todo o retorno, eu preciso ter toda a audiência? Tudo precisa... Né? Então, a gente já identificou uma coisa, assim, tem estilos de publicações nas nossas redes sociais que elas dão mais retorno. Se você postar qualquer coisa dentro da trend, vai explodir. Então, você tem ali alcance, mas aquilo está comunicando, aquilo tem a ver com a essência do que a gente quer fazer também. Então, é assim, é a linha tênue entre a gente realmente tem que se aperfeiçoar e conseguir transitar nesse lugar e buscar, assim, né, ter voz, audiência, falar com pessoas, mas também, do outro lado, não ser tão refém disso, né? É uma mistura louca, assim. Mas, acima de tudo, para mim, eu acho que a gente tem muita coisa para mergulhar em Deus, para receber, para ouvir. E é coisas assim, gente, às vezes é uma pergunta objetiva, simples e rápida. Como Deus fala, assim, né? E nos entrega. Então, acho que tem mais. Complementando só o que a Kate falou, tem realmente esse negócio de que, cara, a gente sempre acha que tudo que a gente for fazer tem que ser para todo o público da gente. E eu já aprendi um pouco isso na página, que, tipo, cara, vão ter posts que vão, tipo, meio que, entre aspas, flopar, porque não vai ser... Eu não vou ter tanto retorno quanto se eu fizesse, tipo, a trend do momento, sabe? Se eu não fizer a trend do momento, eu sei que eu vou ter muito retorno, só que eu sei que eu vou captar um público mais amplo, sabe? E existe posts que são para isso. Por exemplo, o que agora recentemente mais bombou foi coisas da adultice que eu não sabia, sabe? E esse irritou porque, tipo, pegou absolutamente todo mundo. Pegou gente da igreja, pegou gente da não igreja. Tipo, porque todo mundo é adulto. Não, todo mundo não, mas, tipo, a gente ou é adulto ou vai se tornar adulto, sabe? E essas coisas a gente acaba se conectando. Então, eu acho que algo que chama muita atenção, que você pode se captar, é, tipo, cara, o que no público mais geral, o que realmente se conecta com o ser humano de forma mais elementar, sabe? Porque que experiências a gente realmente vai sempre ter? Por exemplo, da adultice, por exemplo, poxa, o score do Serasa que vai aumentar. Por exemplo, eu me acho hoje muito mais chato do que eu era quando adolescente. Então, tipo, a gente vai ficando mais chato quando é adulto, sabe? E isso é um negócio que, cara, eu fui vendo os compartilhamentos da minha página, tipo, crente compartilhava, depois tinha um pai de santo que estava compartilhando também, aí, tipo, tinha um trans compartilhando, tipo, porque essas experiências são universais, sabe? Experiências universais, tipo, de fato, chamam todo o público e servem com aquilo que o Kaique falou, tipo, de ser o topo de funil. Isso, a gente precisa fazer isso. E para isso a gente realmente tem que buscar coisas que vão se conectar de forma mais geral mesmo. Mas, ao mesmo tempo, não tem como viver só disso. Porque se eu viver só disso, vai ser tipo algo sempre genérico, e depois de um tempo vai ficar tipo, eu vou ter zero profundidade, sabe? Então, eu também tenho posts que eu sei que eu vou fazer, e eu sei que vão, entre aspas, flopar, porque vai ter menos número, mas eu sei que, tipo, o meu público, ele vai se identificar mais com aquilo, e ele vai aumentar a minha relação com o público, sabe? Tipo, sei lá, eu sei que... Por exemplo, eu fiz agora um post sobre abuso pastoral e tal, e que é um tema que, por mais que seja em voga, tipo, é algo muito nichado, sabe? E, cara, flopou. Tipo, se você for pegar em comparação, tipo, teve, sei lá, 4.000 curtidas, e, tipo, isso, pra mim, tipo, é um flop, sabe? Mas eu sei que, a partir disso, eu pude gerar um questionamento, eu pude gerar um diálogo, um debate e tal, que aprofundou as relações da página com o público. E a gente tem que sempre pensar que, cara, também a rede social é uma forma de você não só ficar produzindo conteúdo, mas você criar um relacionamento com quem está assistindo, sabe? Então, isso que eu busco também na minha página, tipo, gerar esse tipo de relacionamento. Então, eu busco realmente, tipo, fazer o topo de funil, tipo, fazer um conteúdo geral que, mano, vai muita gente se identificar e vai engajar, mas também, tipo, aprofundar, por mais que isso não vá gerar tanto like, mas os que deram like é porque realmente sentiram aquilo e estão mais profundos na relação com você, sabe? E só outra coisa que, tipo, que eu também gostei, quando ela falou tá falando sobre louvor e tudo mais, e, tipo, técnicas que você, tipo, tirar foto sem mostrar a cara, isso é um recurso muito bom de criatividade, porque, pra mim, uma das coisas que mais mina a criatividade é você ter muita possibilidade. Quando você pode fazer tudo possível,
você fica tipo, mano, meu Deus do céu, eu posso fazer tudo possível. Eu brinquei com meus amigos esses dias, a gente fez uma noite de slides, sabe? Cada um fazia um slide zoado e tudo mais. Essa brincadeira que, tipo, também virou trend, vocês já vão saber. E, cara, todo mundo achou muito difícil porque tinha 1 milhão de possibilidades. Então, tipo, cara, quando tem muita possibilidade, a gente não sabe o que fazer, sabe? Então, uma técnica boa para você ser criativo é você colocar limitações intencionais. Sabe, tipo, cara, eu vou tirar foto do louvor, mas eu não vou mostrar a cara de ninguém. E como é que eu vou fazer isso sendo bom? Esse desafio, tipo, te engaja a você fazer algo novo, sabe? Cara, como é que eu posso, sei lá, tipo, eu quero, sei lá, tipo, tirar foto só das, eu quero, tipo, realmente tirar as fotos só das mãos em ângulos diferentes. Então, hoje a gente vai tirar foto só da mão. Como é que a gente vai fazer isso ser algo bom, sabe? Então, são essas limitações que você vai colocando também em você que vai gerando, tipo, uma criatividade maior e, tipo, uma inovação maior, pelo menos. Então, é sempre bom você se limitar para você poder criar mais. A minha arte é totalmente limitada, então é por isso que eu consigo criar tanto. A gente chamar a atenção é muito fácil, assim. Se a gente colocar alguém, o exemplo é tosco, tá? Gravar alguém correndo pelado aqui, publicar, vai chamar a atenção, vai viralizar e vai, enfim, é fácil chamar a atenção. O problema é que o nosso objetivo final não é chamar a atenção. A chamar a atenção é uma consequência do que a gente faz, e não a finalidade última. Porque se for a finalidade última, a gente vai fazer qualquer coisa para chamar a atenção e vai chegar nisso, a gente vai chamar a atenção. O desafio é fazer o que a gente precisa fazer e ter a atenção como só uma consequência daquilo. E aí, nesse sentido, aí sim se torna difícil, aí sim não é fácil. E uma coisa que eu tenho como princípio, assim, lá para o INC, né, para o Invisible College, para até minhas coisas pessoais, é a gente não ser refém do algoritmo, porque é uma luta que a gente nunca vai conseguir ganhar, assim. Primeiro porque ele está sempre mudando, então ele é um hoje, amanhã já é outro, e daqui a uma semana é outro, daqui a um ano já é um outro totalmente diferente. E a gente, claro, a gente precisa entender o algoritmo, isso faz parte do nosso trabalho, mas não ser refém dele. Não viver e criar e fazer o que a gente faz para atender uma demanda comercial, atender a demanda que é a moda da vez, que é o que o algoritmo está demandando da gente. Mas a gente vai entendê-lo para que dentro daquilo que é possível, daquilo que é coerente, daquilo que é condizente com que é a nossa identidade, que é o nosso DNA enquanto igreja, por exemplo, a gente conseguir usufruir da melhor forma. Então, acho que é isso, a gente não ficar refém do algoritmo. E uma outra coisa, caraca, deu um branco louco aqui agora, que era, meu Deus, você quer falar? Depois eu, nossa, deu um branco. Eu acho muito legal o que a Kate disse sobre essa questão da gente buscar não só, né, o Coran, ele também disse muito sobre isso, não só no nosso meio, né? E assim, lá na comunicação a Kate ela sempre provoca a gente nisso. Então, tipo assim, a gente já fez vídeo para a Vox Conference que eu peguei o lançamento de um telefone, peguei a ideia daquele vídeo e apliquei na Vox. Tipo assim, uma coisa completamente nada a ver, que ninguém ia pensar, nossa, como esse vídeo mostrando um smartphone poderia ser usado para falar de uma conferência de jovens. Então, assim, esse consumir coisas distintas, claro, com um limite de segurança, porque hoje, né, as coisas que tem disponível para consumo são bem tóxicas, mas esse consumir coisas diferentes, né, livros, filmes, outras páginas, outras empresas, isso dá uma ideia para a gente, isso cria todo um background, todo um know-how, assim, que quando a gente precisa de criar alguma coisa ou pensar em alguma coisa, a gente tem, né, uma ideia atrás, a gente junta essas ideias, cria, né, e consegue puxar algo diferente disso. Então, acho que isso é muito bom também para poder atrair, porque, tipo, é igual a Kate disse, como fazer uma coisa diferente, como comunicar de um jeito que ninguém comunicou. Pode ser, talvez, que ninguém nunca comunicou assim na igreja, mas pode ser, sei lá, comunicar para lançar um telefone, para lançar um carro. Mas, se aplicado do jeito certo, pode funcionar muito bem na igreja também. Lembrei. Um conselho, e aí, conselho, ouçam se acharem que é relevante. Mas, uma coisa que eu tenho, assim, pensado muito há um bom tempo, que é, estudem
sobre narrativa, mesmo assim, seja ser designer, editor de vídeo, social media, não interessa a sua área, estude narrativa. Porque nessa economia da atenção que a gente vive, né, que é todo mundo tentando chamar a atenção de todo mundo, tem uma coisa que é inescapável assim, para o ser humano, e o Coran estudou cinema, ele sabe muito bem disso, que é boas histórias. Assim. A gente não consegue resistir a boas histórias, não à toa, o principal método de ensino de Jesus era contando histórias que são as parábolas, né, que nas parábolas nada mais são do que histórias que têm uma relação muito direta com um contexto da época específico, com a vivência do povo, com as coisas comuns da vida do povo, e no final ter uma aplicação, ter uma moral, de certa forma. Então, eu acho que um caminho para a gente contornar essa demanda por atenção sem sermos suscetíveis aos modismos, é a gente conseguindo comunicar contando boas histórias, né? Ter uma boa narrativa. Então, é uma coisa que eu tenho pensado e corrido muito atrás, e deixo aqui de conselho também, que é uma coisa que é perene, né? E a narrativa sempre, ao longo da história, sempre foi assim, e creio que vai continuar sendo, independente das novas tecnologias, independente dos novos algoritmos, das novas trends, independente de qualquer coisa, a narrativa vai continuar sendo um elemento fundamental do ser humano e da forma do ser humano entender as coisas e lidar com as coisas. Então, entendam sobre narrativa e apliquem narrativa na hora de comunicar aquilo que vocês comunicam. Eu queria fazer uma pergunta para o Reis. Como que é para você o processo criativo, os seus momentos com o Senhor, para construir os vídeos assim de anúncio de acampamento, da Vox? Porque eu pergunto isso porque para mim é muito inusitado. Porque às vezes eu estou com esse vídeo na minha cabeça matutando já tem meses. E para mim um lugar, uma música é uma fonte de inspiração. Quando eu tinha que fazer o vídeo do aniversário do Gabriel, do nosso pastor, a minha fonte de inspiração era o Jardim do Governo. Eu colocava uma música e andava no jardim, e isso me inspirava. No vídeo de aniversário da Gabi, era um livro nada a ver com um vídeo de aniversário. Eu estava lendo a biografia do Steve Jobs, e eu estava lendo sobre a criação da Pixar e da Disney, a junção dessas duas empresas. E quando eu identifiquei que a inspiração estava vindo através desse livro, o Senhor estava falando comigo através desse livro, o livro ficou muito mais interessante, o jardim ficou muito mais interessante, a música ficou mais interessante. Como para você em algum desses, algum episódio inusitado, engraçado que você tenha para contar? E outra pergunta também que para mim é uma dificuldade, como você identifica que nesses vídeos, por exemplo, do Vox, ou da Conferência Central, de assim, anúncio, como que você identifica que esse vídeo está pronto? Como que você olha para esse vídeo e fala, não tem mais nada para fazer nesse vídeo, esse vídeo eu consegui colocar tudo que era para estar nele? Essa é uma dificuldade minha, porque às vezes depois que o vídeo já foi reproduzido, já foi postado, eu sinto assim, faltou isso e eu não vi na hora, faltou isso aqui e eu não vi, e eu não percebi. E eu gostaria muito de aprender a ter esse olhar. E eu estou conversando muito com a Giovana, da equipe de vocês, estou enchendo ela já tem meses, olha, eu quero passar um dia com vocês para me aprender tudo que eu posso aprender. E poder derramar mais sobre as pessoas daqui. Então, assim, começando na primeira parte, realmente é muito complicado. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho uma dificuldade extrema em fluir em coisas abstratas. A Kate sabe, assim, é a minha maior dificuldade. Então, tipo assim, às vezes o roteiro está falando, vamos hospedar a presença. E o Kate, não existe uma cena para hospedar a presença. Tipo, o que eu vou fazer? Então, assim, é uma luta constante, né? Nessa questão de ter a ideia. Mas, assim, eu literalmente não tenho outra explicação a não ser, tipo assim, que é o Senhor que põe a mão e ajuda. Assim, claro que com o tempo, por exemplo, eu já bato o olho num roteiro, já vejo uma cena e já sei, por exemplo, o que vai entregar coisas do tipo que a nossa igreja está acostumada a ver, coisa que a Kate gosta e ela vai passar isso para frente, coisa que os pastores vão gostar. Isso, com a prática, você aprende um pouco. Mas
assim, eu sempre tento deixar, principalmente nessa hora de tentar montar, escolher, tipo assim, sempre tentar dar liberdade para Deus. Eu acho aí muito legal isso que você disse, tipo assim, de usar, às vezes, um livro, uma ida no parque, alguma coisa assim diferente. Acaba que, às vezes, eu uso, sei lá, coisas aleatórias mesmo, tipo, músicas diferentes. Não sei, assim, eu não consigo cravar, tipo, eu uso isso, sabe? Mas eu sempre tento deixar uma liberdade para Deus falar comigo. E, assim, é nítido, às vezes, quando eu, sei lá, tipo, não estou num dia muito legal ou não orei de manhã cedo, tipo assim, não flui, não rende, não funciona. É, tipo assim, é muito de Deus mesmo, é Ele que guia e faz essas coisas, tipo, Ele que puxa essa criatividade além, sei lá, além do normal que uma pessoa teria. E sobre essa questão de quando o vídeo está pronto, isso também é uma dificuldade que eu acho que todo mundo tem, né? Tipo assim, às vezes aqui a gente fala assim, pule menos, tipo, entrega, tá na hora. Solta esse negócio. Acho que talvez uma das coisas que o vídeo está pronto é o prazo. O prazo, acho que ele é o maior de todos, assim, acho que não tem questionamento em relação ao prazo. Então, assim, às vezes eu quero fazer uma coisinha ou outra, mas o que eu sempre gosto é, tipo assim, a primeira coisa que eu sempre monto é o áudio. Eu sempre monto o áudio. Eu pego a trilha, coloco a narração, penso em alguns efeitos, e ali eu tento imaginar e desenhar o vídeo. Eu tento criar, tipo, como eu quero que aquilo fica. Então, eu crio uma ideia a partir dali, tipo, imagino algumas coisas, e logo em seguida eu começo a encaixar cenas, aí depois eu vou encaixando, por exemplo, os letters, os efeitos especiais, aí volto, coloco efeitos de áudio especial. E, no momento todo, acho que isso até torna um pouco devagar no começo, eu faço um pedaço, aí eu dou play, volto. Não gostei, apago tudo, faço de novo. Então, eu fico nessa repetição, tipo assim, então, para eu fazer um vídeo, sei lá, de 1 minuto, eu não só passei por ele uma vez. Eu volto. Aí eu não gostei, troco ali. Aí eu estou lá na frente, nossa, isso aqui poderia mudar lá atrás, eu volto. Então, acaba que quando eu chego no final, meio que eu já validei tanto esse vídeo, repetindo ele, que eu chego no resultado, não o ideal, porque eu acho que sempre quando eu vejo um vídeo eu falo, não, podia ter feito isso aqui diferente. Eu acho que porque a ideia ela é tipo ilimitada, então você sempre vai ter uma ideia para poder melhorar, você sempre vai ter um ponto para poder tirar de diferente daquilo, para acrescentar, sabe? Mas eu acho que quando você, pelo menos para mim, quando eu faço esse processo, eu vejo, eu reassisto, aí eu volto, troco um pedaço, faço aquilo, eu acho que você vai validando e dando check de acordo com o que você pensa. Assim, eu, pelo menos, faço muito desse jeito. Ele faz 7 dias de jejum direto, tá? O negócio, quando ele fala de ouvir a Deus, é no nível hard. Então, eu só complementando a resposta dele, é porque eu hoje trabalho com edição de vídeo. Eu sou formado em cinema, mas eu já trabalhei com cinema e hoje eu trabalho com publicidade, editando vídeo também. E uma coisa que eu meio que aprendi é que você nunca acaba de editar um vídeo. Você só escolhe parar. Você não acaba, você só para. Porque, e o que faz você parar é, o prazo, não tem o que fazer. Então, vou ter que parar agora, porque senão a gente sempre quer fazer algo a mais. Cara, sempre tem uma cor que você quer ajustar. E uma coisa que eu odeio, eu vejo o vídeo depois, exportado, postado e tal. Aí eu, caraca, mano, essa cor aqui eu podia ter deixado um pouquinho mais rosa. Aí, não, esse áudio aqui tá um pouquinho mais... sempre tem algo para você mudar. Então, é aquilo que eu falei, do perfeccionismo da gente impede a gente de entregar e fechar as coisas, sabe? Então, você provavelmente não vai, nunca vai acabar um vídeo, mas, você vai parar de editar ele, porque, você vê que, cara, o que eu tinha que entregar, eu já entreguei, sabe? E algo muito bom que eu tenho na produtora que eu trabalho é roteiro de edição. Então, você já tem o material na sua cabeça e tudo mais, então, cara, eu vou querer fazer isso e fechar o vídeo assim. E você tem isso no roteiro. Aí, a partir disso, você vai editar. E você vai editando, a partir disso, quando você, vê que você fechou. E não tem mais o que, óbvio que tem que fazer, mas você vai, meio que acabar ali, sabe? Então, você fazer um roteiro de edição é algo que te ajuda a você não ser refém do seu perfeccionismo. Então, é algo que eu acabo usando também na minha vida. Uma coisa que eu acho legal, assim, que eu tento ajudar um pouco os meninos lá nas produções, eu acho que quanto mais você consegue se planejar antes, porque
Quando você entra no processo de criação, já é mais torturante, né? E quando você já está tentando, e às vezes o negócio trava e não volta. Então, a gente tenta enriquecer muito a discussão antes de pegar para fazer. Então, muitas vezes, eu acho que você tentar ter um briefing mais claro te ajuda também não, estabelecer os limites, que é o trilho por onde eu vou andar. Então, muitas vezes, a gente tem sempre essa troca, como que a gente vai fazer isso aqui, qual que é a pegada, porque tem uma infinidade de possibilidades. Então, a gente fala, não, esse aqui, então, por exemplo, a gente tem uma linguagem lá, festa de multiplicação, é alegre, é colorido, é mistura, é representar isso. Então, tudo que não tem a ver com isso, não entra, né? Então, eu acho que você ter antes um conjunto de coisas que te ajuda a pensar previamente, na hora da execução você sabe melhor, não, esse filho tem esse nome, é por aqui que ele vai. Pode ajudar um pouco também. E uma coisa também, que ele estava até falando ali, eu lembrei, é tipo assim, de fato, o tempo talvez é o maior de todos, então, tipo assim, eu vou fazer isso e eu parei de editar. Só que, assim, eu sempre tento tomar muito cuidado, e às vezes, né, a Kate até tem que chamar a minha atenção, porque, assim, eu sempre quero deixar tudo muito perfeito. Mas é porque eu vejo e falo, tipo assim, não, ainda tem uma coisa aqui que dá para eu tirar, porque, assim, todos vocês, quando estiverem, sei lá, fazendo um texto, tirando uma foto, gravando um vídeo, editando um vídeo, a gente tem que fazer isso de todo o coração para Deus. Então, eu fico pensando, tipo assim, não, peraí, tem isso aqui ainda que dá para eu entregar, eu tenho certeza que eu consigo, que dá para eu tirar mais, porque, tipo assim, eu pelo menos, eu tento fazer de todo o meu potencial para Deus, entendeu? Então, mas às vezes também é entender que, de fato, é uma ideia boa, eu queria fazer aquilo para Deus, mas não dá tempo mais, e o vídeo tem que sair. Tipo, sexta-feira o informativo tem que subir, é isso. Então, é uma linha muito tênue, assim, entre esses dois extremos. Gente, Mel? Então, nós vamos fechar com as perguntas da Mel e da Gabi, porque o louvor já está querendo fazer o momento deles aqui de ensaio. Mel e Gabi, né? Passa o microfone para mim, Dan, por favor. E aí a gente encerra, tem um cafezinho esperando a gente lá fora. Assim que a gente encerrar, a gente vai lá tomar café. Então, a minha pergunta, tipo assim, é muito básica. Eu queria saber, assim, em relação a feedback, como, tipo assim, lidar com os feedbacks, seja positivo ou negativo, e não ficar refém de um feedback, tipo assim, querendo um feedback positivo, tipo assim, para melhorar, tipo assim, beleza, quando a pessoa está começando a fazer um vídeo, o feedback é necessário para melhor e tudo mais. Mas como a pessoa não ficar refém disso, ficar, tipo assim, sempre procurando um feedback, sabe? Eu acho que, tipo assim, tipo assim, você sempre tem que estar com o coração aberto para poder ouvir e receber o que aquela pessoa está falando, né? Mas também você tem que ter um pouco de certeza daquilo que você carrega. Tipo assim, às vezes eu já entrei em alguns embates com a Kate, do tipo, eu quero que mude a música. Eu, não, Kate, é essa música. Então, assim, hoje a gente já aprendeu mais a se relacionar nesse sentido, então eu sei quando eu tenho certeza daquilo, e eu sei quando, de fato, ela está tipo, me dando feedback, uma coisa que eu preciso de aprender ou melhorar. Mas eu acho que o mais importante é sempre ter um coração aberto e entendendo que aquela pessoa está te dando feedback não é para te falar assim, nossa, você é muito ruim. Ela está tipo assim, você pode fazer melhor, entendeu? Então, eu sempre tento interpretar desse jeito. Ai, gente, minha posição é a pior da Terra. Assim, é muito difícil esse negócio interferir na criação de alguém, né, no trabalho que alguém está fazendo. Então, as pessoas fazem, elas estão colocando o melhor delas ali mesmo. Então, tem que ter um jogo de cintura. Eu vejo assim, hoje eu tenho um nível de liberdade com os meninos que cabe umas brincadeiras bem sem noção, né? Então, às vezes eu viro para eles e falo, não consegue fazer pior, não? Mas, assim, a gente já se acostumou a trabalhar juntos, né? Eu acho que estabelecer essa linguagem de respeito, de conseguir também fazer a pessoa entender por que tem um motivo. Às vezes tem feedbacks que eu dou, que não é nem porque eu queria que o vídeo fosse daquele jeito, mas para corresponder ao briefing, para atender aquilo que foi pedido, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para encaixar outras. Então, tem horas que a gente interfere, não é nem porque não está bom, mas é porque tem um outro propósito que precisa alcançar ali, que às vezes vai precisar disso, né? Então,
É difícil, porque a gente meio que se projeta em tudo aquilo que a gente faz, mas eu acho que quanto mais a gente cresce na capacidade de ser dirigido, de deixar espaço para as pessoas tocarem naquilo, mais a gente cresce também. Então, eu acho que a riqueza de muitas coisas que a gente tem feito, no final, o que você aprende com aquele processo vai ser seu, você vai deter aquilo para sempre, assim. Então, eu vejo muitos meninos que, por tempos, a gente ficava, não, vai por aqui, é assim que faz e tal. Hoje, eles têm a habilidade, é uma coisa deles, e o que eles fizerem na vida, aquilo está desenvolvido, está trabalhado, né? Mas é uma relação, todo o trabalho coletivo sempre vai esbarrar nesse lugar que, às vezes, você vai ficar insatisfeito, né? A coisa do prazo, para mim, é a coisa que eu mais sofro, porque eu tenho que pressionar demais os meninos nisso, assim. Mas o que eu sempre penso é assim, gente, o trabalho de comunicação, a gente precisa se divertir juntos. E cada um precisa saber dar a bola para o outro. Então, os meninos também, eles têm uma coisa comigo que eles se permitem ser dirigidos e eles também dão a bola para aquilo que é o que o meu trabalho precisa ser feito ali, né? Então, é uma troca. E a gente vai aprendendo ao longo do processo mesmo. E depois de muito tempo juntos, tudo fica afiado também. Eu acho que o Reis, ele é bem cansativo. Quando ele realmente quer uma coisa, ele é insistente com aquilo. Mas hoje, eu já respeito também a perspectiva dele. E aí tem coisas que, quando ele fala, eu também não quero o tempo todo só fazer valer o meu. Ele tem muito espaço para trazer as contribuições. Muitas vezes, as ideias, elas nem chegam totalmente prontas. Ele consegue colocar aquilo ali, mas são relações construídas também, né? E o tempo aperfeiçoa isso. Mel? Tá, a pergunta que eu tenho para fazer é parecida com a do Dan, só que para Kate. Eu achei, assim, impressionante a Vox, tanto do ano passado quanto esse ano. Eu não sei também se você, provavelmente, que é responsável pela decoração da Luxemburgo, quanto igual tem a série de mensagem, igual teve no início do ano Força para Vencer. Eu acho, assim, incrível como vocês realmente saem da caixa, igual nesse Força para Vencer. Eu lembro que tinha, tipo, uns banners, assim, na parede, eu fiquei, que incrível. Então, assim, eu acho isso muito legal, e eu queria saber como que funciona esse processo criativo, tanto da parte quando o Senhor te entrega algo, quanto também de você pegar e desenvolver isso. Então, principalmente também quando é algo que sai da sua zona de conforto, algo que você nunca fez antes, algo que você nunca tentou, tanto para poder explicar para as outras pessoas essa ideia, quanto também para você desenvolvê-la mesmo, porque é muito difícil, como vocês falaram, é muito fácil de pegar e copiar o que já existe, mas é muito difícil a gente mesmo pegar e criar algo novo, porque não tem em si uma referência daquilo. Então, eu queria saber como que é esse processo criativo. Ai, meu Deus, eu queria tanto ter gravado... pois é, eu queria tanto ter gravado um vídeo mostrando esse processo da obsessão, que foi muito legal. Eu até hoje, Deus me deu um pouco... O feeling que eu tenho para fazer uma conferência veio muito do que eu usava para construir os acampamentos. Assim, até hoje ainda tem uma linha, um raciocínio que eu tenho que é muito parecido com isso, sabe? Então, assim, uma coisa que eu tenho uma preocupação, quando a gente fala de algo temático, eu sempre faço isso com muito cuidado, porque a ilustração, aquilo que a gente gera, não pode se tornar maior do que a mensagem. Então, eu sempre penso assim, como que é a palavra de Deus que vai ter o protagonismo nisso? E as outras coisas, tudo é pensado para, assim, martelar, para que os meninos entendam, a mensagem dessa conferência é essa. Então, eu estou sempre, se eu vou fazer a ambientação externa, como que isso joga para a palavra? A gente teve esse ano, na nossa conferência, um público de 40% de adolescentes. Então, eram 900 adolescentes. E eu falei, como que eu vou prender a atenção desses meninos? Então, várias coisas que a gente fez era repetindo a mesma mensagem de maneiras diferentes. Então, a abertura, ela teve aquela coisa da identificação, uma mistura de mostrar a questão da relação com as redes sociais, com as coisas. Aí a gente usou a linguagem dos jogos, da coisa do celular, né? Coisas e trilha que muda e tal. Ali, como era a abertura, foi um vídeo que ele nem teve uma moral, ele só problematizou. Então, eu fico tentando, em torno do tema, primeiro mostrar, tem um problema aqui. Então, a abertura ali serviu um pouco para isso. E aí eu crio algumas lógicas. Então, por exemplo, no ano do Pó e Glória, um lado da ambientação era para representar o pó, o
o outro lado, glória. Então, o próprio formato do telão, que eram 2 quadrados, era isso. E os vídeos falavam desse desejo que o homem tem de ser Deus e o Deus que é todo-poderoso que se fez homem, né? Então, a gente fica meio que pegando a mensagem e tentando pensar assim, como que isso aqui se manifesta numa... uma ambientação externa, que a gente colocou aquela pedra, me ergueste do pó, né? Então, eu fico pegando a própria palavra, eu fico assim, como que eles vão ter mais contato com aquilo que é a ministração que a gente está querendo fazer. Só que, primeiro, eu mergulho muito no qual que é a ministração, assim, o que Deus está falando, o que isso, e eu coloco tudo no papel. É frase, é música, é uma cara, é cor. Então, teve algumas, por exemplo, pó e glória, eu só pensava em marrom, assim, então eu queria tudo... eu vou pegando todos os sentimentos que eu tenho. Na época do Origem mesmo, era isso, assim, tudo que era vintage, que era antigo, que era não sei o quê, eu fui colocando várias coisas que era para trazer um pouco isso, assim. Então, a gente tenta ter esse cuidado, assim, né, de estabelecer algumas lógicas. Então, esse ano, no Você Não Sabe Querer, a gente pensou, os primeiros dias a gente queria abordar o problema. Então, a abertura, ela veio com isso, a pregação... as pregações dos pastores convidados, a gente não tem controle do que vai vir ali. Mas os pastores de casa, a gente conversa, a gente pensa num caminho para onde a gente vai levar a pessoa, porque senão fica um tanto de falatório, um tanto de coisa ao mesmo tempo, sem intenção, né? Então, os 2 primeiros dias, a gente pensou, aqui vai ser para trazer o problema. Então, assim, o seu desejo é mau, o seu coração, tudo estava apontando para aquilo. E os dois últimos dias, ele já estava mais voltado para a devoção, para o nosso desejo a Deus, dessa coisa de a sua fome é muito grande, você precisa canalizar isso para o lugar certo. Então, cada ano o tema, ele vai, quando você começa a escrever as palavras, escrever os sentimentos, que tipo de música isso aqui combina, qual tipo de sensação, às vezes até textura. Por exemplo, na hora que eu estava na edição com o Reis, eu peguei uma cena que era da maçã, que era para... Eu falei, acho que se a gente entrar com isso aqui, vai lembrar um pouco a coisa do fruto, do desejo, aquela coisa que era uma cena meio envolvente, assim. A gente teve várias ideias a partir daquilo. Nem deu para executar as coisas que eu tinha pensado, mas tudo vai meio que... A gente, na hora de ficar rabiscando e jogando para fora, tudo que aquilo pode remeter, de repente aquilo toma forma de um produto, de uma ambientação, de uma frase que você vai colocar numa pilastra. Assim, o tempo é apertado para a gente puxar isso mais, mas mais ou menos isso aí. Gente, muito obrigada mesmo. Vocês gostaram? Muito bom, né, gente? Enfim, acho que a gente se superou dessa vez, assim. Eu saí, acho que vocês também, né? A gente saiu bem inspirado no almoço ali, estava só ouvindo as conversas, assim. Quero agradecer mais uma vez cada um de vocês por estarem aqui. Os meninos vieram de longe para estar com a gente aqui hoje. Para encerrar, eu quero só fazer uma oração e, de novo, convidar vocês. A gente tem um café ali fora, tá bom? Antes de vocês irem embora. Fazer uma oração rapidinha para liberar todo mundo, tá bom? Deus, muito obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque existe uma preciosidade na unidade. Eu sei que o Senhor faz muito e o Senhor enxerga muita beleza quando nós estamos sozinhos, no nosso quarto, no nosso canto. Mas, para mim, já foi revelado. Existem coisas que você só faz, você escolhe fazer especialmente quando nós estamos juntos. Obrigada pelo que foi gerado aqui. Obrigada pelas sementes que foram distribuídas. Encontre em cada coração, Deus, cada igreja, cada unidade aqui representada, Deus, um solo fértil mesmo para florescer, Deus, para frutificar. Cada conselho, cada ideia, Deus, cada direcionamento que partiu desse dia. Em nome de Jesus, que a gente possa mesmo conseguir colocar em prática não só inspirações e ideias que a gente teve, mas a sua vontade, para o que cada um aqui tem para manifestar, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Liberados. Muito obrigada.